Vamos falar agora de um outro tema que o DN Brasil tem acompanhado muito de perto, não é? Alterações à lei da nacionalidade portuguesa, especialmente no que toca aos bebês recém-nascidos em Portugal que, quando a lei entrar em vigor, não vão ter mais direito à cidadania portuguesa originária. O que é que isso significa? Significa que esses bebezinhos vão ter que ser registrados como cidadãos brasileiros e, a partir daí, os pais vão ter que solicitar a regularização dessas crianças em território nacional. Tem novidade, essa semana a AIMA disponibilizou o formulário através do qual os pais vão poder pedir a autorização de residência desse bebezinho. Vamos saber então como é que vai funcionar tudo isso com a editora do DN Brasil, Amanda Lima. Oi, Amanda. Isso mesmo, Carol. Olá a todos que nos acompanham aqui no Radar DN Brasil. Já estava com saudades de participar aqui do nosso programa semanal para manter a nossa comunidade atualizada a respeito dos assuntos que interessam a todas as pessoas migrantes ou aquelas que pretendem ser imigrantes também. O assunto de hoje é um assunto muito importante, ainda na sequência das alterações da Lei da Nacionalidade, que é o assunto que, digamos, mais preocupa imigrantes nesse momento, e é sobre o reagrupamento familiar dos bebês nascidos no território nacional. Essa foi uma das principais dúvidas quando o presidente da República, Antônio José Seguro, promulgou a lei no dia 13 de maio, se não me engano. E muitas pessoas vieram nos perguntar, até mesmo houve uma certa divergência entre advogados nessa área, porque a lei é um pouco confusa, de qual seria o artigo na lei que pode ser utilizado para fazer o documento desses bebês que não terão um direito facilitado à nacionalidade portuguesa agora com a mudança da lei. Inclusive, foi manchete do Diário de Notícias de segunda-feira essa informação. E nós, como sempre aqui no DN Brasil, nós, além de ouvir especialistas, como já fizemos na semana passada, com uma entrevista aqui no Radar DN Brasil, nós vamos ouvir diretamente as pessoas que colocam a lei na prática, as pessoas que operacionam a lei, que nesse caso é a Agência para a Integração, Migrações e Asilo, a AIMA, e fontes no governo, para nos explicar como seria essa forma prática de aplicação da lei, porque esse artigo já existe, é o artigo 124, e agora esse portal já está disponível. Está disponível desde a quarta-feira, em que as pessoas já podem fazer essa aplicação. Bom, e aí lendo a repercussão dessa notícia, eu fiquei com a impressão de que algumas pessoas ainda estão um pouco negacionistas com a mudança da lei. Negacionistas no sentido de que acham que a lei não vai mudar porque ela ainda não foi publicada no Diário da República. É um facto que até o momento da gravação desse programa, nós ainda não temos a lei publicada. Mas esse é o último passo que falta e é um passo muito... Obviamente que é um passo importante, porque é ele que vai determinar a data de que a lei entre em vigor, mas é um passo, digamos, muito mais fácil do que todos aqueles que já passaram há mais de um ano que essa lei é discutida. Ou seja, isso vai acontecer. E eu acho que algumas pessoas acham que isso não vai acontecer, dizendo, mas não precisa disso, não precisa disso. Bom, primeiro as pessoas queriam saber como seria. Nós divulgamos. Agora já está em vigor. Inclusive, numa atitude um pouco diferente do governo, que em geral, primeiro faz a alteração e depois vê como vai ser a aplicação na prática. Nesse caso, a aplicação já está definida e já está operacional antes da mudança oficial. Isso tudo para dizer que, sim, a lei vai mudar, resta apenas a publicação no Diário da República, já passou por todas as fases e quando mudar, esse formulário vai ser muito necessário, que é para que as crianças que nascem aqui tenham um documento que atestem a legalidade no país. Claro que aqueles pais que já moram aqui há mais de 5 anos, com título de residência, esse é um detalhe bem importante, o tempo de espera do documento, manifestação de interesse, nada disso conta. É a partir do momento que você tem o documento em mãos. Os que têm mais de 5 anos não vão precisar fazer esse procedimento porque a criança vai ter o direito automático à nacionalidade portuguesa. Mas as demais não, e nós sabemos que são muitas pessoas nessa situação. Sabemos que existem muitas imigrantes grávidas, porque, enfim, procedimento normal da vida, não é? Por isso, chama atenção para esse assunto de que o formulário já está disponível, que a lei vai sim mudar, nós não sabemos quando vai ser publicada, mas a partir do momento que ela for publicada, essas alterações todas estarão em vigor. Tá bem? Se tiverem mais dúvidas, mandem sempre para a nossa equipe que a gente vai ir direto na fonte para tentar responder para vocês com credibilidade, com informação e com todos os detalhes para que vocês fiquem todos bem informados e bem informadas. Tá bem? Obrigada, Carol. Até semana que vem. Obrigada, Amanda, pela participação, um tema que a gente segue acompanhando com certeza.